Sejam todos bem-vindos ao Botafogo em Foco. O nosso foco aqui é falar sobre o Botafogo e hoje nós vamos falar sobre o meio-campo Eduardo, que se lesionou na última partida pelo Botafogo contra o Vitória. E pode ser que o jogador não jogue mais esse ano pelo Botafogo e nem renove o contrato com o clube carioca. Vamos falar também sobre uma possível solução caseira para a perda do Eduardo, né? Um jogador que pode substituir, fazer as funções parecidas. E vamos analisar taticamente as notas, vamos abrir o SofaScore e olhar as estatísticas dos dois jogadores. E vocês vão opinar aqui, vamos trocar essa ideia, se é possível esse jogador substituir Eduardo ou pelo menos compor o elenco na perda do jogador. Antes disso, eu quero te pedir para você seguir, fazer parte aqui do Botafogo em Foco, né? Botafogo em Foco é o meu canal, mas ele pode ser um pouquinho seu também. Basta você seguir, né? Ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as informações e resenha que possamos ter por aqui no Botafogo em Foco. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O meio-campo Eduardo pode não jogar mais pelo Botafogo. Acontece que o jogador, na última partida contra o Vitória, ao bater um pênalti que ele perdeu, inclusive, acabou se lesionando na batida do pênalti. Muitos torcedores até sugeriram que, na verdade, fosse um migué por vergonha de ter perdido ali a penalidade, mas parece que foi uma lesão grave. O jogador que voltou há pouco tempo, né, de uma lesão, que inclusive é um jogador que tecnicamente agrega muito ao elenco do Botafogo, é um jogador importante sim para compor o elenco, principalmente agora com a chegada do Almada. Acredito que seria ele o jogador a ser sacado, mas é um jogador que oscila muito durante o campeonato. Mesmo no ano de 2023, ao qual o jogador teve um início de ano muito bom, depois do meio do ano para frente o jogador não conseguiu mais firmar o seu bom futebol e acabou caindo tecnicamente junto com toda a equipe. Esse ano, o jogador que voltou de lesão recentemente vinha fazendo boas sequências de jogos. Nos últimos 4 jogos antes do jogo contra o Vitória, o jogador teve notas muito interessantes, né? Contra o Bragantino, por exemplo, ele teve uma nota de 8,5, que é uma nota muito alta para um jogador em 2024. Contra o Vasco, ele teve uma nota mediana de 7,1, 7,3 contra o Cuiabá, 7,4 contra o Atlético Mineiro e 6,0 contra o Vitória, que foi ali abaixo da média dele, recente, né? Principalmente por ele ter perdido a penalidade. Ele que não vinha nem jogando mal esta partida. A lesão é tão séria que o jornalista Bocão, que inclusive é o jornalista alvinegro, torcedor do Botafogo, que conhece os bastidores do Botafogo, do alvinegro, afirmou que essa lesão pode ser de um tratamento de até 6 meses. E por isso o jogador pode ser que não jogue mais pelo Botafogo, porque o contrato do jogador se encerra no final, em dezembro de 2024. Um dos jogadores que chegou recentemente ao Botafogo, retornando de empréstimo, é o Gustavo Sauer, que, na minha opinião, pode ser um jogador que pode realizar a mesma função do Eduardo. O jogador Gustavo Sauer tem 31 anos, 1,81 m, né? Ele jogou o ano de 2023, a gente pode ver aqui nas notas do SofaScore. Em 2023 ele teve uma nota de 7,1 contra o Goiás, 6,6 contra o Cuiabá, 6,6 contra o Bragantino, 8,9 contra o Cuiabá, o Curitiba, e 6,6 contra o Internacional. Foram essas últimas 5 partidas do Gustavo Sauer com a camisa do Botafogo antes de ser emprestado. Então uma nota média de 7,5. É um jogador que tecnicamente, né, não há o que falar. Dá para ver que o jogador Gustavo Sauer tem uma técnica apurada, ele sabe jogar bola, porém é um jogador que não conseguiu se firmar tecnicamente no time titular do Botafogo durante a sua passagem aqui no ano de 2023. Resta saber se, com a chegada do novo treinador português, se ele conseguiria recuperar o bom futebol que Gustavo Sauer tem e já demonstrou no futebol de Portugal. Que, na minha opinião, pode ser sim um substituto que consegue fazer a mesma função do Eduardo, que inclusive pode fazer um meia-direita ali no lugar, inclusive, do Luiz Henrique. Basta saber, não sabemos ainda se o Botafogo vai aproveitar o jogador, se vai cancelar o contrato e vai emprestá-lo novamente. Se a gente comparar o mapa de calor dos dois jogadores, vemos que o Eduardo é um jogador que joga mais por todo o campo do que o Gustavo Sauer. O Gustavo Sauer, na sua passagem pelo Botafogo, foi um jogador que foi tentado pelo Luiz Castro sempre jogar ali pela meia-direita, né? Era inclusive o batedor de escanteio oficial da equipe enquanto estava em campo. Já o Eduardo é um jogador que participa mais das jogadas, sai mais da área como segundo atacante,
cai muito mais pela esquerda do que pela direita, porém acredito que o Gustavo Sauer possa também fazer essa mesma função. O Gustavo Sauer é um meio-campo que tem um pé de preferência esquerdo, e até por isso o nosso ex-treinador Luiz Castro usava ele muito como meia-direita, para que ele pudesse cortar para o meio e chutar com a sua perna dominante. Mas, dependendo do estilo de jogo e do que o treinador busca, ele pode de repente jogar pela meia esquerda também, buscando um passe de infiltração pelo meio ou um cruzamento para o Tiquinho Soares, outro centroavante que possa estar no elenco. É muito importante lembrar que além desses dois jogadores, né, o Eduardo e o Gustavo Sauer, também tem a chegada do Almada, que ainda não estreou, é preciso esperar o final das Olimpíadas ou a eliminação da Argentina para que ele possa jogar. Eu acredito que mesmo com a lesão, mesmo sem a lesão, né, do Eduardo, acredito que seria ele o jogador a ser sacado para a entrada do Almada, já que em questões de qualidade e notas e desempenho, os outros jogadores estão melhores do que o Eduardo no momento. Tanto ali o Luiz Henrique pela meia direita, quanto pela meia esquerda, né, o Savarino. Agora nós vamos aguardar para ver como que vai se desenvolver, né, as novas atualizações sobre a lesão do jogador e o que o Botafogo vai fazer referente ao Gustavo Sauer. E para você ficar por dentro de mais informações, resenhas e análises como essa daqui, basta você seguir o Botafogo em Foco.